E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um homem muito famoso na história cristã, que é Noé, e foi um dos motivos que eu escolhi o nome do meu filho, Noah, né, que tem um significado muito especial para a minha vida. Noah é de origem hebraica e significa descanso, significa alívio das minhas dores, do meu tempo de aflição e vida longa. Obrigada. E é claro que, né, dentre outros motivos, eu escolhi também o nome do meu filho para o tempo que eu estava vivendo e que estou vivendo. O Noah tem um significado muito importante em uma nova etapa da minha vida. Então, esse nome não foi escolhido somente para a vida dele, como também para a minha vida. E para quem conhece a Bíblia, todos os nomes têm um significado, né? Para aquele momento, para aquele tempo, para aquela situação. Antes de entrar na palavra, eu gostaria de apresentar aqui o meu livro. Eu estive aqui falando sobre ele no lançamento. Eu lancei esse livro em 2022, mas muitos não me conhecem, não conhecem a minha história, né? Então, Até a Eternidade é minha autobiografia, e aqui eu conto várias etapas da minha vida que são testemunhos e mensagens de encorajamento e fé para muitas pessoas. Aqui eu falo de como a minha família conheceu a Cristo, de como o Evangelho entrou na nossa vida, como vivemos tempos de libertação, de escassez, de muitas dificuldades dentro da nossa casa. Conto um pouco da minha chamada, né, celestial, aí, como o Senhor me convocou para a sua obra, para o ministério, como eu abri mão da minha vida profissional para me dedicar ao reino do Senhor. Falo de fases que eu tive que passar por depressão, como, né, eu tive que cuidar da minha saúde naquele tempo de depressão. E conto um pouquinho também do tempo que eu fui casada. Eu fui casada por 20 anos e no ano de 2021 Deus levou meu marido e foi um momento muito trágico para mim. Então aqui eu falo um pouquinho sobre o luto. Como o cristão e qualquer outra pessoa tem dificuldades de enfrentar o luto e o porquê nós temos dificuldade de enfrentar o luto. E o último capítulo retrata uma mensagem de esperança, de como a gente consegue prosseguir no propósito de Deus para a nossa vida, mesmo em meio ao caos. Então, se você deseja adquirir, se eu não fizesse propaganda, amados, a minha mãe ia fazer. Minha mãe é uma vendedora nata. E eu sou uma péssima vendedora. Então, ela ficou o caminho todo. Filha, você pegou o livro? Você pegou o livro? Eu falei, mãe, está no carro o livro. Então, vou fazer para não passar essa vergonha. Já estou fazendo a propaganda. Vocês conhecem mãe, né? Mãe, né? A gente pode ter mais de 40 anos, somos o orgulho das nossas mães. Mas aqui, amado, se você quer conhecer um pouco a minha história e receber essa mensagem de fé e esperança, ou conhece alguém que precisa de uma mensagem de fé e esperança, você pode estar adquirindo no final do culto, tá bom? O valor dele é R$ 49,90. Vamos agora para a palavra. Como eu disse, nós vamos falar aí um pouco sobre a vida de Noé, e vamos começar pelo capítulo 6. Não, vamos pelo 7. Vamos no 7, que essa história é um pouquinho longa, então eu prefiro resumir. Ai, amados, para quem não sabe, eu fui professora, né? Então eu tenho que ter várias ferramentas. O professor tem que estar preparado, né? Se uma não der certo, a outra está aqui, então eu venho com o celular, caderno, Bíblia, né? Tudo que puder anotar, e se não der certo, eu pego o seu emprestado, né? É assim mesmo. Né? E minha Bíblia é nova, sabe quando as folhas estão coladinhas assim? Vamos lá, queridos. Gênesis capítulo 7, a partir do versículo 11. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Eu ia falar isso mesmo, estou com a NVI. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies,
todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho, uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na sua superfície de águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Queridos, nós temos aqui um quadro de completa destruição. Vocês têm um tema para este mês que é fé para recomeçar. Como recomeçar com fé em meio a um caos? Como recomeçar com fé em meio à destruição? Para quem não conhece essa história, as pessoas, a humanidade haviam se corrompido de tal maneira que Deus tinha se arrependido de criar o homem. A perversidade humana tinha chegado ao ápice, amados. Vocês conseguem compreender, para Deus decretar a destruição da terra, o nível de maldade humana, o nível de violência, de perversidade, o quanto essas pessoas haviam se desviado do Deus Criador. E então nós temos aqui uma família que foi salva dessa destruição. Aqui Deus encontrou na terra um homem justo, um homem íntegro e reto chamado Noé, e deu uma ordem que ele construísse essa grande arca. Nos outros textos relata que ela tinha 135 metros de comprimento e 22,5 de largura. Eu cheguei aqui e estava calculando, eu acredito que esse salão tenha mais ou menos uns 30 de comprimento. Imagine 135 metros, amados. É absurdo o tamanho dessa construção. Com 3 andares. Então, imagina esse homem que nunca tinha visto a chuva, construindo uma arca gigante durante praticamente 100 anos, o tanto de adversidades que ele precisou enfrentar para obedecer à voz do Senhor. E ele poderia muito bem, olhar ali para a sua família e falar, estamos salvos. Porque Deus disse a Noé que entraria na arca somente ele, a sua esposa, seus 3 filhos e as mulheres dos seus filhos. Mas vocês já observaram? E o restante da família de Noé? E a família das noras de Noé? Queridos, lá, um pouquinho antes dessa passagem que nós lemos, fala que o pai de Noé foi Lameque. E Lameque teve Noé aos seus 500 anos, se eu não me engano. 500 anos. Deixa eu ver, eu anotei essa parte. Gênesis 5, 28 a 31. Esse homem teve, depois de Noé, outros filhos e filhas. Lameque, se eu não me engano, depois que nasceu, não, vamos colocar lá, viveu ainda mais 595 anos. Vamos para Gênesis 5, 28 a 31. Para a gente compreender que Noé tinha outros familiares. Gênesis 5, 28 a 31.
Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Isso mesmo, depois que ele gerou Noé, ele viveu ainda mais 595 anos e gerou filhos e filhas. Então Noé tinha irmãos e irmãs. Noé tinha sobrinhos, sobrinhas, primos. Imagine, queridos, Noé entrando nessa arca e deixando a sua família para trás. Imagine as suas noras entrando nessa arca e vendo os seus pais, os seus avós, os seus irmãos, os seus sobrinhos ficando para trás. Então, o fato de Noé e sua família estarem salvos não queria dizer que eles também não estavam sofrendo por ver tamanha destruição. Então, eles ficam ali naquela arca, guardados por Deus. Dá a impressão que tudo aconteceu muito rápido, né? Mas o dilúvio, né? Essa situação toda, né? Foi praticamente um ano que aconteceu. Pensa, você sabe que durou 40 dias e 40 noites a chuva, mas depois que cessou a água, a terra estava totalmente alagada. Imagine, queridos, o monte mais alto, a montanha mais alta. 7 metros de água cobrindo a montanha mais alta. Era muita água. Então, para baixar essa água, demorou muito tempo. Aí, Noé obedeceu ao Senhor, passou por tudo isso e chegou o tempo de sair da arca. Mas vocês conseguem perceber, queridos, que quando ele saiu da arca com a sua família, a terra não estava pronta? A terra estava devastada, estava destruída. Imagine eles dentro dessa arca, à deriva, com sua casa sendo destruída, o seu campo sendo destruído, os seus gados sendo destruídos. Então, olha o quadro que Noé enfrenta quando sai da arca com a sua família. Né? Talvez você tenha imaginado um dia na sua carreira cristã, glória a Deus, eles vão recomeçar. Queridos, imagine recomeçar nesse contexto. Talvez encontrando ossos, muitos ossos humanos, encontrando esqueletos de animais. Talvez um cheiro terrível, porque imagine, a terra foi destruída. Somente 8 pessoas foram salvas. Então imagine essa família saindo da arca, se deparando com aquele cheiro, com aquela situação. Não foi fácil para essa família recomeçar. Vamos lá para Gênesis 8, 13 a 22. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 de vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com vocês, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem. Então, Noé saiu da arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Com todos os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves, tudo que se move sobre a terra, saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez.
Enquanto durar a terra, a plantio e a colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Noé e sua família literalmente tiveram que começar do zero. É claro que ele tinha esses animais, né? Tinha sua família, mas a terra estava destruída. Então eles iam precisar construir uma nova casa, um novo campo, uma nova forma de sobreviver, de se alimentar e alimentar todos aqueles animais. Mas algo que me chama a atenção nessa história, que mesmo diante de tantas coisas que Noé precisava fazer, tinha muito trabalho, não é mesmo, amados? Tinha muito trabalho. A primeira coisa que ele fez ao sair da arca foi construir um altar ao Senhor. Eu acredito que esse altar representa muitas coisas. Esse altar pode representar uma gratidão enorme do coração de Noé, por ele ter sido salvo junto com a sua família. Esse altar pode representar um tempo ali de consagração. É a primeira referência bíblica sobre construção de altar a Deus. Então eu acredito que ali pode simbolizar um altar de santificação, de entrega a esse mesmo Deus que guardou ele de toda a corrupção da humanidade, que continuasse a guardar, para que ele não se corrompesse, porque aqui Deus diz que a violência não foi tirada, a perversidade não foi tirada do coração do homem. Eu acredito que esse altar simboliza muitas coisas e traz muitos ensinamentos para as nossas vidas nessa manhã. Nós precisamos recomeçar muitas áreas de nossas vidas, mas precisamos nos atentar se a maneira que vamos recomeçar não está errada. É muito bom, amados, esse ânimo para recomeçar. É muito maravilhoso essa disposição, esses sonhos, esses planejamentos. Mas se nós não recomeçarmos da maneira correta, podemos nos frustrar lá na frente. Pode dar errado lá na frente. E a primeira atitude que precisamos ter ao recomeçar algo nas nossas vidas é construindo um altar ao Senhor, nos consagrando ao Senhor, entregando os nossos planos a Deus. Provérbios 16:3 diz que se nós consagrarmos a Deus os nossos planos, eles serão bem-sucedidos. Quantos planos que você traçou? Talvez você comprou uma agenda nova, talvez comprou uma agenda de papel, ou você usa um aplicativo do celular. Talvez você comprou aquele planner que vai na geladeira, traçou tantas metas, tantos alvos no seu trabalho, na sua empresa. Talvez você sentou com a sua família e perguntou para os seus filhos quais são os seus planos para este ano. Mas eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Quais desses planos você consagrou ao Senhor? Quais você chegou diante de Deus e entregou o seu coração para Ele e falou: Senhor, eu gostaria que acontecesse isso, mas o Senhor deseja isso? Senhor, esse plano vai me corromper? Vai me tirar da Tua presença? Senhor, esse plano está nos Teus planos? Queridos, é muito essencial nós fazermos isso. Por vezes estamos frustrados em situações, feridos, machucados, chateados, culpando a Deus e pessoas por planos que foram fracassados e, na verdade, o erro foi nosso. Por não ter consultado ao Senhor, por não ter buscado a direção do Senhor, por não ter guardado o coração nesses planos. E aqui nós aprendemos com Noé, que nós temos que recomeçar mesmo diante das situações mais adversas. Mas a nossa primeira decisão é construir um altar a Deus. Eu não vou entrar aqui no contexto de altar, porque ele é bem profundo, sobre holocausto, sobre queima total. Eu quero falar nesta manhã de forma simples e prática, amém? Quando nós vamos preparar uma pregação, todo pregador quer uma mensagem mirabolante, não é? Ou quando eu sou convidada para pregar, né?
Eu falo, Senhor, traz aquela revelação que ninguém nunca ouviu, uma mensagem nova. Mas esses dias eu estava participando de um culto e a pastora falou que o óbvio precisa ser dito. Então, às vezes, não é uma revelação nova e profunda, às vezes é o óbvio, é o prático, é o simples, né? É o fácil de fazer, queridos. Porque, às vezes, nós tentamos fazer tantas coisas mirabolantes na nossa vida e não estamos fazendo o fundamental. E assim é a palavra do Senhor, né? Às vezes a gente busca tantos conhecimentos profundos e precisamos começar pelo básico, por aquele que é princípio em nossas vidas. E um princípio de Deus em nossas vidas é consagrar a Ele tudo o que nós fazemos. Amém? Eu vou abrir aqui uma água. Nem todo recomeço, preste atenção, deleta todo o passado. Lembra que eu fiz uma introdução aqui, que nós às vezes queremos começar o novo ano deletando por completo o que aconteceu no passado? Mas o que aconteceu de bom que você pode usar nesse ano também na sua vida? Tem coisas boas que aconteceram, amados, que nós podemos aplicar nesse novo ano. E aqui eu quero destacar duas coisas que aconteceram nesse processo de construção de arca. Quando Deus deu a ordem de como Noé deveria construir a arca, o material, a medida, ele disse algo no capítulo 6, versículo 14. Ele falou, pegue o betume e feche todas as brechas, todos os buracos da arca, todas as arestas, para que não entre água na arca. Eu quero trazer aqui um ensinamento, amados, sobre fechar essas brechas. Porque se entrasse água naquele barco, alguma sujeira, com certeza essa grande arca seria destruída. Nós vemos em tantas informações, jornais, redes sociais, que não precisa de muito para um barco afundar. Então aqui Deus foi cuidadoso ao dizer para Noé, feche todos os buracos. E qual o ensinamento que nós temos disso, amados? A nossa vida, para recomeçar em qualquer área, precisa fechar os buracos, precisa fechar as brechas, precisa fechar as arestas, para que as influências do mundo não venham nos afundar, para que as contaminações do homem não venham nos destruir, para que as tempestades, as tribulações não venham a destruir a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa força para recomeçar. Cada um de vocês tem uma área da sua vida que vocês são mais sensíveis. Cada um de nós temos áreas que somos mais frágeis, que somos mais atacados, que ficamos com a fé balanceada. Depois que eu me tornei mãe, eu demorei muito para ser mãe, né? Eu falo que sou uma mãe velhinha, né? Hoje, né, eu fui mãe aos 41 anos, hoje eu tenho 43 anos. Não é fácil, aos 43 anos, ser mãe de um valentinho de 2 anos, amados. Meu filho tem muita energia. E depois que eu me tornei mãe, hoje o meu ponto fraco é ver o meu filho doente. Meu Deus, se o Noah tosse, o Noah, né, ele faz tratamento para asma, e eu conheço de longe a respiração do Noah. Se ele respira diferente, eu já sei se ele vai ter uma crise, se a garganta dele já está inflamando, se ele vai ficar gripado. É incrível, amados. E como aquilo me abate. E eu preciso, diariamente, fechar essa brecha do meu coração, para que essas situações não abalem a minha fé, não tirem as minhas forças. Então, cada um de nós temos uma fragilidade emocional e espiritual. Cada um de nós temos uma tentação carnal. Então, quais brechas nós precisamos fechar em nossas vidas para que isso não atrapalhe o plano de Deus de nós recomeçarmos algo? Que brecha na sua vida você precisa fechar, amados? Tampar, dar um fim. Às vezes, você precisa resolver o que não foi resolvido.
Tem situações que nós temos vontade de fugir, né? Fugir às vezes é mais fácil do que resolver. Mas por muitos momentos, só vai ter sucesso, recomeço, se nós resolvermos o que não foi resolvido. Conseguem compreender isso? Às vezes, situações que não foram resolvidas é uma grande brecha. Então, queridos, que situações não foram resolvidas no seu coração? Que situações não foram resolvidas na sua vida espiritual? Que situações não foram resolvidas nas suas finanças, na sua família, no seu emprego, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento profissional? Quais áreas que precisam ser resolvidas? Se tem áreas, o meu conselho nessa manhã é feche essa brecha na sua vida, para que você recomece direito, da maneira correta, queridos. Quais brechas emocionais você precisa fechar? Espirituais, se dedicar mais à palavra de Deus, à oração, à leitura bíblica, à participação das programações da igreja, dos ministérios, a se envolver mais. São inúmeras brechas que eu poderia citar aqui. Mas se nós não fechamos essas brechas, elas são grandes riscos para que o nosso barco, a nossa arca afunde, seja destruída. Amém? Vamos fechar as brechas esse começo de ano? Aleluia! Outro ponto que eu quero destacar, que no versículo 21, Deus disse a Noé, cuide bem, eu achei interessante, essa versão é NVT, a versão transformadora. Cuide bem do alimento de cada um. Achei muito importante, amados, esse versículo nessa versão. Olha a ordem de Deus a Noé, cuide bem de cada alimento para cada um. Tanto para os homens e as mulheres que estavam ali na arca, como para os animais. Olha que significado espiritual, amados, para um grande recomeço nas nossas vidas. Nós precisamos cuidar bem daquilo que nós nos alimentamos. Do que nós temos nos alimentado, amados? Qual alimento espiritual nós temos ingerido para as nossas vidas? O que a gente tem acessado as redes sociais? O que nós temos acessado com os nossos relacionamentos fora da igreja? Que alimento nós temos trazido para as nossas emoções? Talvez estejamos carregando tantos lixos emocionais e espirituais, que isso vai ser muito difícil recomeçar algo em nossa vida, amados, se nós não tirarmos esses alimentos contaminados e nos alimentarmos com aquilo que é puro, que é aquilo que é agradável a Deus. E esse alimento não fala só daquilo pessoal, mas daquilo que nós trazemos para aquelas pessoas com as quais convivemos também. Quando nós nos alimentamos mal, nós prejudicamos as pessoas que convivem com a gente. Então, queridos, vamos recomeçar nos alimentando da maneira correta. E essa alimentação, ela pode ser tanto espiritual quanto física. Quantos alimentos nós temos ingerido que faz mal para a nossa saúde? Faz mal para o nosso coração, faz mal para a nossa pressão arterial, faz mal para a nossa circulação sanguínea, faz mal para o nosso estômago, para a nossa coluna. Faz mal até para a depressão, queridos. Quando eu entrei num quadro de depressão profunda, isso foi no ano de 2018, sabe o que Deus falou para mim? Vai atrás dos alimentos que combatem a depressão. Eu mudei radicalmente a minha alimentação, queridos, naquele tempo, e até hoje eu sou muito regrada, porque tem alimentos que estimulam a depressão. Então, olha só como é sério, aí não adianta a gente chegar diante de Deus e falar, Senhor, meu exame de sangue está péssimo, eu estou com triglicérides altíssimo, eu estou com colesterol altíssimo, eu não consigo emagrecer. Senhor, não, eu sou muito tentada, é muito difícil fazer dieta. Não é, amados? É difícil mesmo, mas não é impossível. Então, nós precisamos nos alimentar bem também, fisicamente, amados. Porque a nossa saúde física reflete muito a nossa vida espiritual e emocional. Porque quando a gente está enfermo, eu passei por grandes vales de enfermidades, queridos. Nós enfraquecemos a nossa fé,
Nós ficamos chateados com Deus, nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos excluídos, nós nos sentimos sem forças para realizar muitas tarefas que às vezes são tão simples. Então, ano de recomeço, amados. Fé para recomeçar. É recomeçar cuidando também da nossa alimentação. É fazendo atividade física. É cuidando das nossas emoções. É realmente tratando áreas que nós paramos aí no meio do caminho e precisamos recomeçar. Talvez no ano passado você falou, vou fazer dieta, vou emagrecer, vou para a academia, e parou no meio do caminho. Volte, queridos, volte logo e não desista. Talvez você começou a construir sua casa e estava bombando na construção e parou a construção da sua casa, abandonou. Recomece a construção da sua casa. Talvez você começou a sentar com a sua família, a restaurar a comunhão à mesa e desistiu. Aí hoje cada filho está no seu quarto, cada um vivendo sua vida, não tem mais comunhão à mesa, casa. Restaure, recomece a comunhão da sua família. Queridos, eu vivo sozinha com meu filho, eu moro nos fundos dos meus pais, né? Eu decidi construir o ano passado, perto dos meus pais, mas eu vivo sozinha com o meu filho. E esses dias, Deus me deu um puxão de orelha. Olha só que situação. Lembra de consagrar tudo que você faz ao Senhor? Eu não como nada no dia sem antes falar com Deus. Todos os dias eu faço minha oração e leio pelo menos um versículo antes de tomar o café da manhã. Mas o Noah acordava e já pedia o desenho. A gente, né, gosta de acordar e ficar enrolando na cama. O Noah é igualzinho a mim. Só que ele já pedia, mamãe, coloca a música. A música era o desenho. E eu ia lá, ligava. Aí eu vi uma irmã da minha igreja colocando o devocional que ela tinha comprado para a filha dela, né? Café com Deus Pai, de criança. E Deus falou, você está ensinando errado para o seu filho. Você não está ensinando ele a consagrar primeiramente o dia dele a Deus para depois fazer as outras coisas. Aí no outro dia, amados, o Noah acordou, mamãe, música. Eu falei, não, filho, primeiro a gente vai falar com Deus. Vai ouvir a Deus e depois vai fazer as outras coisas. Meu filho tem apenas 2 anos. Vocês acham que ele falou, oh, glória a Deus, mamãe, isso aí, vamos falar com Deus primeiro? Não, chorou, reclamou, não, mamãe, quer desenho, quer música. Filhinho, a mamãe ensinou errado, então vamos fazer certo agora. Primeiro nós vamos falar com Deus. E lá eu fiz a oração com ele, peguei a historinha dele, né, contei a historinha dele, reclamou, mas fez. No outro dia, fiz de novo, ficou meio disperso, não ligou tanto, mas fez. No terceiro dia, já prestou atenção, queridos. Ele já prestou atenção e agora nós estamos fazendo isso. Ele não faz nada antes sem falar com Deus. Então, olha as prioridades de nossas vidas. Nós às vezes corremos tanto para fazer tantas coisas e agir e realizar e não fazemos o princípio, que é falar com Deus e consagrar a Deus. A cuidar do alimento da nossa família. Eu estava dando um alimento péssimo para o meu filho. O primeiro alimento do dia que eu estava dando para o meu filho era a televisão. Eu fazia devocional com ele outros momentos do dia. Quem me acompanha sabe, né? À noite, normalmente, a gente conta história, canta. O Noah é um adorador. Ele tem um monte de violão e toca, canta. Mas eu não estava consagrando aquele dia a Deus. Então, queridos, traga um bom alimento para a sua casa, para os seus filhos, para o seu casamento, para a sua família, no seu trabalho. Quando nós recomeçamos nos alimentando bem, tem grandes chances de dar tudo certo, amém? E o quarto ensinamento dessa mensagem, amados, aprenda a lidar com as pessoas. Recomeço não fala só de uma vida pessoal. Nós, em toda circunstância de vida, precisamos conviver com pessoas. E tem muita gente que está pulando aí da arca porque não está suportando conviver com as pessoas. Ou tem muitas pessoas que estão se isolando dentro da arca para fugir do mundo. Eu quero concluir essa mensagem falando sobre isso. A arca, ela tem muitas figuras de linguagem, muitas analogias nós podemos fazer aqui, amados.
Aqui Noé ficou isolado daquela humanidade corrompida. Mas eu quero dizer para você, o isolamento ele é temporário. Tem muitos de nós que queremos nos isolar permanentemente. E o isolamento, amados, ele é bom desde que seja temporário. Para o Senhor tratar áreas de dentro de nós. Para nos curar, nos restaurar, nos realinhar, nos redirecionar. Para que então a gente consiga lidar com as pessoas e com o mundo. Então, cuidado se você não está se isolando demais. E Deus quer te tirar desse isolamento para que você recomece áreas da sua vida. E cuidado, você também que está querendo pular fora dessa arca. Essa arca aqui também simboliza a igreja do Senhor. Eu falei muito aqui sobre a gente recomeçar de coisas pessoais. Mas quantos aqui abandonaram os seus dons, abandonaram os seus ministérios, porque tiveram alguma frustração aí, não souberam lidar com outras pessoas, com outras personalidades, e querem sair dessa arca. Queridos, eu pastoreei igreja por quase 20 anos. Hoje eu estou pastoreando os pastores que eu formei, cuidando mais do pastoreio dos pastores de Suzano e de Mogi. Mas eu pastoreei igreja quase 20 anos, então eu vi muitas histórias. Acompanhei muitas pessoas que não sabiam lidar com o outro, e toda a igreja passa por isso. Mas nem sempre o problema está na igreja. O problema, na maioria das vezes, está em nós que não sabemos lidar com a igreja, não sabemos lidar com as pessoas. Queridos, eu quero falar algo muito sério e eu me sinto nessa liberdade, porque eu conheço o pastor Rogério já há alguns anos e eu tenho certeza que ele não me colocaria para pregar na ausência dele se não confiasse, não é mesmo? Gente, porque é difícil a gente que é pastor colocar outro pregador na nossa igreja, viu? Né? Eu tinha muito esse cuidado de quem eu ia trazer para o altar da igreja que eu pastoreava. Então, para o pastor convidar a gente na sua ausência, porque ele confia, né? E eu quero falar aqui algo muito importante para a igreja do Senhor. Para um pastor é muito desafiador, amados, pastorear uma igreja, lidar com tantas pessoas diferentes. Mas eu quero dizer para vocês que com todas as dificuldades, com todas as diferenças, aqui sempre será o lugar mais seguro. Vocês conseguem imaginar, gente, o gorila? O gorila que é agitado, é agressivo, dentro da arca com a tartaruga? Acho que ele ia dar uns tapas. Vamos andar logo, vamos animar aí, tartaruga. Vamos bagunçar essa arca. Vocês conseguem imaginar, gente, o leão com bicho preguiça? A diferença dos animais ali, nós podemos comparar isso aqui na igreja. Um é agitadão, bom dia, glória a Deus, vamos louvar ao Senhor, amados, vamos, ânimo nessa igreja. E o outro talvez aqui, Deus seja louvado, Jesus, amém. Não é? O outro, vamos limpar. Gente, isso aqui está fora do lugar, o que eu posso fazer? O outro se fingindo de cego, nem catou o copinho que está jogado ali do lado da cadeira. Só que quem é agitado fica nervoso. Mas não é possível, você não está vendo o copinho aí do seu lado, não vai jogar no chão, no lixo? Vai deixar no chão? Aí tem o irmão que gosta do rock, né? Eu sei, aqui tem roqueiro, né? E gosta da música de rock, Fernandinho. E o outro, Ademar de Campos aqui, né, amados? João Alexandre. É assim, amados. E isso que é lindo na igreja do Senhor. Isso não pode ser um problema. Nós temos que olhar isso como algo gracioso, divino, que Deus fez cada um com a sua personalidade, com o seu jeito, com a sua maneira. E nós precisamos amar, respeitar, suportar em amor. E se magoou com outro irmão, amados, a solução não é cair fora da arca, não. É sentar e falar, irmão, eu te magoei, me perdoa, onde eu errei. Então, eu quero deixar esse conselho nessa manhã. Recomece também a sua comunhão com seus irmãos na igreja. Recomece o seu ministério. Recomece o seu relacionamento com os líderes dessa casa, amados. Vamos superar qualquer
diferença, qualquer adversidade, qualquer ferida. Porque se você não tratar e fechar essas brechas, você vai correr risco, amados. Grandes riscos. Então, eu quero deixar esses 4 conselhos para você nesta manhã. Consagre ao Senhor os seus planos. Feche as brechas. Cuide bem do alimento. E aprenda a lidar com as pessoas. E para nós orarmos, o que você precisa para recomeçar? O que você precisa? Fé, coragem, ânimo? Eu quero concluir essa mensagem dando um testemunho. Eu nem vi o horário. Prima, perdão, esqueci de ver o horário. Queridos, eu quero concluir essa mensagem com um testemunho. Eu não vou contar detalhes do que aconteceu na minha vida, porque meu testemunho é muito longo. Você pode ler aqui, ó. Mas antes de eu ficar viúva, antes de eu pegar Covid, eu tinha recomeçado a faculdade. Eu sou formada em pedagogia. Tenho outros cursos técnicos, né? Sou da época do magistério. Tem gente que nem sabe, os jovens de hoje nem sabem o que é magistério, né? Antigamente você conseguia ser professor fazendo magistério. Né? Sou dessa época da datilografia, gente. Tem gente que nem sabe o que é datilografia, né? Mas antes não tinha computador, era máquina de escrever. Sou dessa época, né? E sempre gostei muito de estudar. E eu estava toda empolgada, porque em 2021 eu tinha decidido voltar a fazer faculdade, tinha entrado na psicologia, estava super empolgada. Mas, de repente, chegou um caos em nossa nação, que foi a pandemia. E aí, as aulas que eram presenciais já eram remotas, aquilo já me desanimou, porque psicologia é um curso extremamente difícil para fazer à distância. E eu peguei Covid, fiquei muito debilitada. E na época falei para o meu falecido esposo, estou desanimada, não sei, fechou meu coração. E ele sempre me incentivava, não, você vai dar conta, você vai conseguir, não desiste. Só que daí ele morreu. Então, aí eu falei, realmente não tenho condições de continuar a faculdade e desistir da faculdade. E para mim foi muito triste, amados, eu não sou daquelas que desiste fácil. Eu gosto de começar o negócio e terminar, até livro. Eu comecei a ler o livro, ele é chato? Não, eu vou concluir. Mesmo que seja chato, eu tenho que concluir isso. E eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade de concluir o que começaram. Eu quero profetizar aqui nessa manhã, que você vai recomeçar e vai concluir, amém? Parou esse tempo na sua vida de desistir no meio do caminho. E ali aí em 2022 eu fiz até uma pós-graduação, né? Eu fiz uma pós-graduação na Piaget de Planejamento Estratégico e Gestão Eclesiástica e me senti realizada. Eu falei, não deu certo a psicologia, mas fiz esse curso. Lá também tinha aulas de psicologia cristã, enfim. Aí no final do ano passado, de 2024, eu senti de fazer uma consagração ao Senhor, de consagrar os meus planos ao Senhor. Então eu fiz uma consagração de 30 dias e falei, Deus, eu quero consagrar o meu próximo ano a Ti, eu quero consagrar os meus planos ao Senhor e preciso da Tua direção. E nesse tempo de consagração, eu senti fortemente de voltar a estudar. E eu falei, meu Deus, mas na minha idade, Jesus... Ai, gente, a cabeça de 40 anos não é fácil. Quem aqui tem mais de 40 anos? Não é, estudar nessa idade, não é? Fala sério, não é quando a gente tem 26. Né? A gente pensa em 1000 coisas, e ainda mais eu que sou mãe, solo. Mas eu tinha fé para recomeçar. Olha a importância da fé. Senhor, eu estou com medo. Eu estou com medo de desistir no caminho. Eu estou me sentindo fraca, mas eu vou, Senhor. Aí, no mesmo dia que eu senti isso, gente, eu sou dessa, já vou atrás. Já liguei na faculdade, já fiz minha inscrição, era Black Friday. Já fiz lá a matrícula, que era R$99 a inscrição. Nem sei como vou pagar, mas eu sei que em fevereiro eu estou lá dentro da Piaget estudando psicologia, amém? Porque eu senti de recomeçar essa área da minha vida que foi interrompida em meio ao caos. Porque quando eu passei por essa situação, eu me vi numa situação completamente de destruição de sonhos, de planos, de vida. Então eu não sei se você passou por algo assim, amados.
Se você parou um projeto na sua vida, porque você viveu um caos. Porque você viveu uma destruição financeira. Porque você viveu algo que alguém interrompeu pelas palavras difíceis na sua vida. Ah, não vai dar certo, desiste disso daí. Não sei por que você insiste nisso ainda. Eu não sei se você viveu o caos ou viu um caos. Porque Noé não estava dentro do caos, mas ele viu o caos. Ele viu os seus familiares ficando para trás, ele viu a humanidade sendo destruída. Talvez você não viveu dentro da destruição, mas viu em sua volta e por isso paralisou. Paralisou a sua fé, a sua coragem, os seus planos, o seu trabalho. Então eu quero orar por você nessa manhã, para que você recomece o que está estagnado na sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus? Eu quero orar, queridos. O que você parou, e talvez esse sonho, esse meu sonho foi de 2021. Olha, gente, era para eu estar me formando esse ano. Olha só. Aí eu fico pensando, meu Deus, vou me formar com quase 50 anos, Jesus. Acho que eu vou ser a tiazinha da sala de aula. Na pós-graduação que eu fiz, em 2022, eu era a mais velha da minha turma, das mulheres. Eu falei, Jesus. Mas Deus vai dar graça, gente. Tudo que a gente consagra ao Senhor vai ser bem sucedido, amém? Tudo que a gente consagra ao Senhor, Deus vai dar o recurso, Deus vai dar as estratégias, Deus vai dar a força. Não ache que para você recomeçar você precisa de dinheiro. Olha só, você precisa de decisão, você precisa de ação, você precisa ir atrás, queridos. Não coloque dinheiro como desculpa, viu? Ah, recomeço porque não recomeço porque não tem dinheiro. Desculpa isso, viu? Desculpa. Hoje é manhã de fé, de ação. É de você chegar na sua casa e já ver que maneira você vai recomeçar. De amanhã, segunda-feira, você voltar a entregar seu currículo. Você voltar a botar seu joelho no chão. Você voltar a ver os materiais para a reforma da sua casa. Você ir atrás dos seus sonhos, amém? Eu vim aqui trazer essa mensagem de esperança ao seu coração. Que tudo que você consagrar ao Senhor nesse recomeço vai dar certo para a glória de Deus. E se não der certo, Ele vai trazer outra estratégia para você recomeçar. Erga suas mãos em nome de Jesus. Vamos consagrar os nossos planos ao Senhor. Nessa hora você vai consagrar a Deus tudo o que você precisa para recomeçar. E se você não tinha consultado a Ele, comece a consultar. Pai, nós queremos nessa manhã, Senhor, recomeçar, Senhor. Quantas áreas de nossas vidas foram paralisadas, foram estagnadas, porque vivemos um quadro de destruição, porque vivemos um quadro de caos, de calamidade, de tristeza, de dor, de decepção, de frustração. Mas Noé nos ensina que é possível recomeçar nesse quadro, Senhor. E nós estamos aqui diante de Ti, para consagrar ao Senhor todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, todos os nossos projetos. Nós estamos aqui, ó Deus, para fechar todas as brechas de nossas vidas. Nós estamos aqui para fazer, ó Deus, um voto a Ti, de cuidar bem do alimento que trazemos para nós e para as pessoas que nós convivemos. Nós estamos aqui declarando que vamos, ó Deus, nos dispor a aprender a lidar com as pessoas, a conviver com os nossos irmãos. Querido Deus, se há alguém aqui que está sofrendo culpa, que está traumatizada porque abandonou um projeto, porque parou no meio do caminho, traz ânimo nessa manhã, traz força, traz fé, traz coragem, Senhor. Que os teus filhos saiam deste culto encorajados amanhã, que é uma segunda-feira, a recomeçar. E se for possível, já recomeçar hoje. Na mesa da sua casa, pedindo perdão, restaurando a sua família, restaurando o seu casamento, se reconciliando. E que amanhã realmente seja, ó Deus, um novo ciclo para a vida dos meus irmãos, uma nova etapa. E eu quero declarar, Senhor, esta palavra de Provérbios, que tudo que os teus filhos fizer,
consagrando ao Senhor, será abençoado, será próspero, será bem-sucedido. Não haverá tempestade, não haverá tormenta, não haverá demônios, não haverá mal que possa impedir os planos do Senhor na vida desta igreja. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.